Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular História, né? Hoje eu me dirijo a você, alunos do sexto ano, né, da Escola Castro Alves e das demais escolas, né, que compõem a rede municipal de João Pessoa. Olha só, pessoal, do sexto ano, hoje vamos falar sobre algo que vocês gostam, né? Quando fala em mitologia, né? E vamos falar hoje sobre o quê? A Grécia Antiga, certo? Vamos falar, alunos, acerca da economia, da política, certo? E também da sociedade da Grécia. Agora, lembrando que é Grécia Antiga, certo? História geral. Vamos lá? Vamos para o slide. Olha só, localização. Mapa, certo? Esse mapa aí é das colônias gregas, né, no mar Mediterrâneo, durante o período arcaico, né? Tá certo? Vamos ler o slide. A civilização grega desenvolveu-se aonde? Na Península Balcânica, situada no continente europeu, certo? O litoral grego, por que litoral? Litoral, ó, isso aqui é azul, pessoal, tudo isso aqui é litoral, viu, pessoal? É o mar, né? O litoral grego é bastante entrecortado. Por quê? O que facilitou o surgimento de quê? De muitos portos naturais, né? Que é o normal, né, pessoal? Vamos lá? A Grécia, né? O relevo é marcado por suas montanhas. Podemos observar aqui ao lado, né, o topo da montanha mais alta da Grécia, pessoal, que é o Monte Olimpo, né? Você já ouviu falar nisso, Monte Olimpo? Quem já viu aquela história, né, de Hércules, né? Hércules no Monte Olimpo, não é verdade? Então, na época, os gregos acreditavam ser o quê? Ser o lugar onde os deuses moravam, pessoal, tá vendo aqui? Vamos lá. Os períodos aí da Grécia Antiga, certo, pessoal? A história da Grécia é comumente dividida em 5 períodos. Primeiro período é o período pré-homérico, né? Que é a ocupação dos povos formadores. O segundo, homérico, formação de quê? Dos gêneros, que é a base familiar. Ilíada e Odisseia. Arcaico, formação da polis. Pessoal, o que é isso aqui? Polis. Polis são cidade-estados, pessoal, tá certo? As polis, a gente fala assim. Período clássico, apogeu da cultura. E o período helenístico, que é decadência e choque com os romanos e macedônicos, certo? Olha só, pessoal, falamos onde está localizada a Grécia. Vamos falar também sobre a economia da Grécia, né? Ela era baseada em quê, a economia? Isso na Idade Antiga, lembrando, sexto ano. A economia grega era baseada no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos, conforme suas possibilidades e condições geográficas. O relevo montanhoso era inicialmente um obstáculo para as comunicações comerciais, superado pela habilidade de quê, pessoal? Dos mares. A metrópole exportava o quê? Azeite, vinho e perfumes em ânforas para toda a Península Balcânica, além de quê? Dos artigos de cerâmica. Estou falando, pessoal, bem resumidamente sobre essa economia, certo? As colônias, pessoal, forneciam o quê? Madeiras, peles, metais, lãs e cereais. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de quê? De metal. Isso aqui, pessoal, é a economia resumida de quê? Da Grécia Antiga, pessoal. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês aprendam um pouco acerca dessa Grécia para que a gente possa desenvolver essa aula, viu, pessoal? Tá bom?
Olha isso aí, pessoal. Vamos lá? Essa imagem aí, né? Essa moeda aqui, pessoal, é a moeda ateniense, certo? Podemos observar aí ao lado uma ânfora de cerâmica grega e uma antiga moeda da cidade de Atenas, né? Atenas, né, pessoal? A cidade da democracia, viu? Tendo em um dos lados a representação de sua deusa protetora, certo, pessoal? Moeda ateniense, certo? E aqui, pessoal, tem aqui, né, um estilo de cerâmica nessa imagem também, certo? Para que vocês possam observar aí ao lado. O Estado grego da antiguidade. Olha só, o mapa da Grécia, né? Então, vamos ler aqui o slide. Ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar um Estado unificado. Seu território era ocupado por várias cidades autônomas, né? Que eram as polis, pessoal. Quando falar em polis, o que é isso, professor? São cidades-estados, viu? Cada polis, que era cada cidade, possuía sua própria organização social, tinha a sua religião, né? Política e também econômica, quer dizer, eles eram o quê? Umas cidades que eles tinham o quê? Uma organização individual, entenderam? Tanto social, como religiosa, como econômica e como política. As principais cidades-estados foram o quê? Esparta, Atenas, Tebas e Corinto, pessoal, certo? Essas são as cidades-estado. Como eu falei para vocês, as polis eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas, tem aí ao lado, ó, nessas figuras, certo? Núcleo principal. Era neste núcleo principal que ficavam a Acrópole, a Acrópole, pessoal, era um lugar sagrado, como eu coloquei aí, ó. A Ágora, né, que eram as praças, né? E o haste, né, espécie de mercado, pessoal, desculpa, espécie de mercado, certo? Na imagem ao lado, vemos a Ágora da cidade de Tiro, ó só, certo? Da cidade de Tiro, que tinha a função de quê? De praça central, certo? A Ágora, ela tinha o quê? A função dessa praça central, certo? E aí, os espartas, né? Os espartas, vocês já ouviram falar sobre os espartas, né? Tem até um filme. Era a polis, que era a cidade militar. Lembre-se de polis, cidade, estados. Na Grécia Antiga, cada polis se organizava de acordo com os interesses de sua classe dominante. Em Esparta, sobressaiu o caráter militar do Dório, que colonizaram a Lacônia, região da Grécia, onde se localizava a cidade-estado espartana. Pessoal, vamos ler aqui o slide. A vida familiar como era? Como tudo em Esparta, era organizada em função das atividades militares. Os valores cultuados pelos espartanos eram todos próprios dos homens naquela sociedade. A guerra, a força física, o heroísmo na ação militar. A principal função das mulheres era o que, pessoal, nessa cidade? Procriar os filhos, né? Saudáveis para garantir futuros oficiais do exército, certo? Em Esparta, adultos e crianças pertenciam ao Estado, pessoal. Olha só. De acordo com a filosofia militarista, a obediência, a disciplina e a hierarquia, além da valentia física, eram qualidades muito apreensíveis. Então, as crianças, né, de Esparta, as crianças, elas pertenciam ao Estado, pessoal, certo? A gente vê muito isso em filme, né? A sociedade espartana, né? Ela era dividida, pessoal, em 3 classes, certo? A primeira classe, espartanos, eram a elite fundiária, descendente dos conquistadores, dórios. Então, eles detinham privilégios sobre os direitos políticos e civis.
A principal atividade dos espartanos era, como eu falei anteriormente, a carreira militar, pessoal. Os períacos eram pessoas livres, né? Descendentes dos antigos habitantes da Lacônia, que foram conquistados pelos dórios. Não tinham direitos políticos, dedicavam-se ao comércio e à produção de pequenas manufaturas e formavam os escalões inferiores do exército, certo? E aí, para concluir essa sociedade espartana, nós temos os ilotas, né? Eles eram o quê? A base da sociedade espartana e viviam em condições servis. Trabalhavam e moravam nas propriedades dos espartanos. Eram obrigados a pagar uma taxa anual, todo ano eles pagavam essa taxa, referente à produção agrícola e não podia abandonar a terra, né? No caso, a classe dos dominados, né, pessoal? Certo? E aí vamos falar bem pouquinho de Atenas, né? A polis política, né? Por que a gente fala isso? Atenas, a cidade política. Olha só, a sociedade ateniense era dividida em 3 classes, certo? Cidadãos, eram aqueles nascidos de pai e mãe ateniense e tinham a cidadania como direito de nascimento. As mulheres atenienses tinham a tarefa de cuidar das crianças, eu falei isso anteriormente, né? As crianças pequenas e os idosos. Sua condição era o quê? Elas eram submissas aos homens, né? E elas aceitavam isso, pessoal, viu? Isso aí é a cultura na Grécia Antiga. Matecos, né? Eram os estrangeiros e seus descendentes. Não tinham direitos civis nem políticos e tinham que pagar imposto por sua permanência em Atenas. Quer dizer, eles pagavam imposto para que possam permanecer em Atenas, viu? Nessa cidade. E vinha também aí, né, da classe baixa, os escravos, né? Que eles eram a base de quê? Da sustentação de Atenas. Faziam trabalhos domésticos, artesanais, agrícolas, pastoris e de mineração. Uma pessoa tornava-se escrava por dívidas, por nascimento ou por ser prisioneira de guerra. Certo, pessoal? Isso eram as etapas, né, que eles podiam se tornar escravos, né, de uma certa forma. E aí, pessoal, quando a gente fala em democracia, né, democracia política, a gente se lembra logo dessa cidade, né, polis, Atenas, né? Por quê? A democracia ateniense, né, ateniense. Após quase um século de tirania, as reformas de Clístenes implantaram a democracia de Atenas, certo? No caso aqui, a democracia ateniense, para ter direito à cidadania, era preciso ser homem, ter atingido a maioridade, isso para ter o direito, né? Ser ateniense, filho de ateniense, isso no século V, né? No caso, antes de Cristo. Esse grupo representava aproximadamente 10% só dessa população de Atenas, pessoal, certo? E essa imagem aí retrata isso. Quem já ouviu falar em Alexandre Magno, né? E o helenismo. Vamos lá. Alexandre Magno e o helenismo. O enfraquecimento das cidades gregas coincidiu com a expansão do reino de quê? Da Macedônia, e onde se localizava no norte da Grécia, certo? A conquistada Grécia pelos macedônios começou com o rei Filipe, que em 338 a.C. começa a investida militar contra quem? Contra os gregos, né? Então, com a morte de Filipe, o trono da Macedônia passou a ser ocupada por seu filho. E quem era o filho desse rei? Quem era? Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? Como chamavam. Que deu continuidade à ação militar imperialista e conquistou todo o Império Persa, pessoal. A maior importância histórica das conquistas de Alexandre diz respeito à difusão da cultura grega e à sua fusão com os valores do Oriente, que resultou em uma nova expressão cultural denominada helenismo, certo? Que é essa cultura que se originou da expansão da cultura grega para as regiões onde viviam os povos considerados bárbaros. E aí, nos aspectos culturais, temos aí a civilização
grega, né, que viveu um alto, né, grau de criação artística e intelectual. Temos aí a religião da Grécia, certo? Que elas eram formadas, né, de expressões religiosas, né, as elites, pessoal, cultuavam esses deuses aqui, ó, Zeus, Afrodite, Atena, né? Já a população mais pobre, pessoal, cultuava as forças da natureza, viu, pessoal? Temos também aí, nesse aspecto cultural, a literatura, certo? Né? Tem aí as duas maiores obras literárias, né, que conhecemos são a Ilíada, né, que conta um episódio da Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra as aventuras de Ulisses, que retorna à Grécia após a Guerra de Troia, certo? Então, elas duas, pessoal, ambas são atribuídas a um poeta lendário do nome Homero, pessoal. Certo? Temos aí o teatro, a filosofia, a história, a escultura, certo? E aí, pessoal, gostaram da aula? Olha só, eu deixo para vocês um questionário. Vamos ver se você aprendeu? Onde se localizava a Grécia Antiga? Como é dividida a periodização da Grécia? Conforme suas possibilidades e condições geográficas, qual era a base da economia grega, né? O que eram as polis e quais eram as principais polis? Qual era a principal característica da polis de Esparta e a de Atenas? Como funcionava a democracia em Atenas? Quem podia participar dela? Cite e comente um aspecto cultural, né, da Grécia Antiga, pessoal. Estamos aqui, né, pessoal, e desejamos a todos vocês que vocês tenham um bom estudo, ou bons estudos, né? Não estamos de férias, pessoal, vamos estudar, não é verdade? Sempre eu digo na classe, e digo aqui também, que você, estudante, é o futuro daqui do Brasil, tá certo? Deus te abençoe ricamente, tá bom? Fiquem todos em casa.